E eu tenho dado para ele todas as informações e entendo os empresários que queixam a ele, entendo as pessoas que veem o lado político e colocam a ele, entendo as pessoas que gostariam que essa solução fosse uma solução rápida. Temos semanas duras em abril, temos semanas duríssimas em maio. Preparados, se estivermos bem abastecidos com os nossos leitos, nossos médicos, nossos enfermeiros, nossos dentistas, todo mundo junto, podemos passar com muito menos drama por algo que o mundo inteiro vai passar e o Brasil vai passar bem, e esse assunto vai ser superado. Olha, nós recomendamos que as pessoas, todas elas, atendam às recomendações dos governadores dos seus estados que têm os melhores números, os melhores indicadores para propor as suas medidas. Nas últimas horas, até militares com gabinetes no Planalto procuraram Mandetta para tentar desfazer o mal-estar provocado pela entrevista de Bolsonaro à Rádio Jovem Pan, quando afirmou que ele e Mandetta vêm se bicando há muito tempo e cobrou humildade do ministro da Saúde. Bolsonaro e Mandetta vêm divergindo sobre as medidas de isolamento social, que, na opinião do presidente, são exageradas e vão prejudicar a economia. Os presidentes do Senado e da Câmara jantaram com o ministro ontem à noite. Hoje, Rodrigo Maia comentou o assunto em videoconferência para o jornal Valor Econômico. Porque certamente, se o presidente trocar o ministro, ele vai mudar a política do ministério, né? Porque ele não acredita naquilo que o ministro está fazendo. Ao mesmo tempo, ele também não tem coragem, né, de tirar o ministro e mudar oficialmente a política. Ainda na coletiva de hoje, Mandetta voltou a defender as medidas de distanciamento social e recomendou o uso da cloroquina para pacientes em estado crítico. Nós vamos adotar também para os graves, que são aqueles que vão para o hospital, mas não ainda necessitando de CTI, mesmo que as evidências sejam frágeis, para que os médicos possam ter a opção dentro da farmacopeia pública de poder utilizá-los. A aprovação da condução da crise do coronavírus pelo Ministério da Saúde, liderado pelo ministro Luiz Henrique Mandetta, disparou e já é mais que o dobro que a do presidente Jair Bolsonaro. Os números são de uma pesquisa Datafolha divulgada hoje. Vamos ver. A aprovação do Ministério da Saúde passou de 55% no dia 8 de março para 76% no dia 3 de abril. Agora vamos ver o desempenho do presidente Jair Bolsonaro em relação à crise do coronavírus. O índice de ótimo e bom caiu de 35% para 33%. De ruim e péssimo passou de 33% para 39%. E regular de 26% para 25%. Foram entrevistados 1.511 brasileiros em todos os estados do país, de quarta-feira até hoje. O Congresso vota hoje a emenda constitucional que permite ao governo ampliar gastos para bancar as medidas de emergência. O chamado orçamento de guerra tem potencial de injetar cerca de 600 bilhões de reais na economia, até 10% do PIB. A sessão estava marcada para a parte da manhã, mas não havia consenso sobre a medida que autoriza o Banco Central a comprar títulos e carteiras de crédito diretamente das empresas. Para garantir a votação da proposta, o presidente da Câmara se comprometeu a trabalhar com o relator para manter a transparência das operações com prestação de contas a cada 45 dias. A gente vai construir um texto que a gente mantenha a relação de confiança, onde o presidente do Banco Central possa, de forma virtual, prestar contas da ação do banco. A ideia é criar um orçamento paralelo. Assim, o combate à Covid-19 pode ampliar despesas sem as barreiras da Lei de Responsabilidade Fiscal. A expectativa de Rodrigo Maia é que a aprovação do orçamento de guerra jogue nas mãos do governo cerca de 600 bilhões de reais para aplicar na saúde, manutenção de empregos e capital de giro para as empresas durante a crise. Por se tratar de proposta de emenda à Constituição, ela precisa passar por 2 turnos de votação na Câmara e no Senado. Na semana que vem, a Câmara deve votar outra medida de socorro fiscal. O Plano Mansueto autoriza estados em dificuldade financeira a obter empréstimos com garantia da União e mecanismos para colocar as contas em dia.
Pela manhã, também em sessão virtual, o Senado aprovou o projeto de lei proibindo o despejo de inquilinos até o final de outubro. As exceções são o término de aluguel por temporada, morte do locatário sem sucessor ou necessidade de reparos estruturais urgentes no imóvel. A relatora retirou do projeto a permissão para atraso no pagamento de aluguéis. Simone Tebet considerou que era preciso levar em consideração locadores que sobrevivem apenas dessas rendas. Mudança no corte de cabelo, bate-bola com um filho na cozinha. Veja como as estrelas do esporte estão se virando em tempos de isolamento social. Com o pico da pandemia na Espanha, Rafael Nadal mandou um recado dizendo que é um momento difícil, mas que ele está tentando ficar mais positivo. E contar os dias que já vão passando, porque já queda menos, vale? Saludo a todos e muitos ânimos. Vamos! Já Lionel Messi, pai de 3 meninos, publicou um treino de abdominais com o filho mais novo, Ciro. A brincadeira de Felipe Melo foi um pouco mais séria. O jogador do Palmeiras bateu uma bola na cozinha com a família e mostrou que não pega leve com ninguém. Gabigol aproveitou a parada para mudar de novo o visual. O atacante do Flamengo chamou 2 cabeleireiros em casa e fez tranças de dreads. Tudo devidamente compartilhado, é claro. E tem mais desafio pintando na rede: colocar ou tirar a camisa durante um exercício. O medalha de ouro Arthur Zanetti aceitou a ideia e completou a tarefa com sucesso. Sem entrar no mar desde que voltou da viagem do Havaí, o campeão mundial de surf Ítalo Ferreira se divertiu na piscina de casa. Hoje, a ação contou com a ajuda da moto aquática. Um jeito de fugir das limitações da quarentena é usar a criatividade. E nada como o amor para trazer inspiração. Olha só essa história lá de Belo Horizonte. Foi assim que o Whitson brindou enquanto gravava tudo escondido. A Sara mal imaginava o que estava acontecendo. O rapaz já tinha combinado tudo com um amigo que é vizinho e o responsável por projeções no edifício JK, um dos prédios mais famosos e antigos do centro de BH. As mensagens na fachada do prédio são comuns e ganharam força neste momento de isolamento. Distraem, afagam e se espalham pelas redes. Mas a do Whitson foi além. Ele fez um pedido de casamento. Ela viu a mensagem, ela ficou deu uma congelada assim, olhou pra mim e falou assim, eu falei: você quer casar comigo? Puxei o anel e aí ela simplesmente aceitou. É um misto de felicidade com surpresa, ainda aquela emoção de será que isso foi verdade, que aconteceu mesmo? Então, é esse sentimento. Astro da música soul, o cantor e compositor Bill Withers morreu de parada cardíaca nos Estados Unidos aos 81 anos. O músico americano lançou apenas 8 álbuns de estúdio, o suficiente para ganhar 3 prêmios Grammy, um deles com o clássico Lean On Me. A letra, que fala sobre a importância da amizade, correu o mundo recentemente depois de ser cantada por americanos em quarentena por causa do coronavírus. O maior sucesso de sua carreira foi Ain't No Sunshine, de 1971. Ain't no sunshine when you go, and this house just ain't no home. Foi essa a música escolhida por Steve Wonder para homenagear um amigo em 2015, quando Bill Withers entrou para o Hall da Fama do Rock and Roll. But ain't no sunshine when she's gone. A seguir, até 5 milhões de profissionais da saúde podem reforçar a luta contra o coronavírus no Brasil. E ainda os casos de superação da doença se sucedem e emocionam, como este no interior de São Paulo. Daqui a pouco, no Jornal da Band.